Então vamos lá, mais um podcast ArcTalks, dessa vez um pouco diferente, com dois amigos, dois irmãos, né? Eu posso dizer assim, é legal quando você faz o trabalho, mas você também está com os amigos também. Então aqui a gente está hoje com o Fabiano Schunk da AMD e com o Paulo Pacheco da Datem. Queria que vocês se apresentassem um pouco também, falassem um pouco da AMD e o Paulinho também falasse um pouco da Datem. Bom, obrigado, Renan. Digo mesmo, né? É muito legal a gente poder vir bater um papo com amigos aqui, irmãos. E falando um pouco da AMD, a AMD, como todo mundo sabe, é um fabricante de chips, de processadores e placas gráficas. E o legal é que a AMD nos últimos anos ela tem se reinventado, né? Então a AMD ela lançou uma plataforma nova de processadores no final de 2016, começo de 2017, e desde esse lançamento a gente vem evoluindo muito essa plataforma, o produto vem trazendo cada vez mais eficiência energética, mais performance, e a gente está num momento muito positivo, né? Tanto na parte dos processadores x86, também com as placas gráficas agora para inteligência artificial. Então a gente está num momento bem bacana e acho que tem algumas coisas legais para a gente falar hoje. Boa. Paulinho. Prazer estar aqui mais uma vez na Arclock. A gente vem desenvolvendo, né, essa parceria. Começou ali como um início, né, de um contato mais pessoal, né? A gente participou da convenção de venda de vocês. Eu acho que depois de 1 ano e meio, né, a gente tá aqui participando de um podcast é motivo de muita alegria mesmo para a Datem. A gente que carrega, né, o desafio de trazer a indústria nacional também, né, para a mesa de discussão da vanguarda, né? Então a gente traz a tecnologia, né, para o Brasil de uma forma mais mastigada, digamos assim, para o consumidor brasileiro. Então tem essa visão, né, para conseguir ver o que tem lá fora, né, e absorver isso de uma maneira que consiga trazer, né, com muita inovação, né, para o mercado nacional e de uma forma que o mercado enxergue e consiga absorver. Então a Datem é uma empresa, como eu falei, brasileira. A gente tem 25 anos de estrada, então é uma empresa que fez, né, toda a sua história com base em muita qualidade, né? Desde o início o sonho grande foi se tornar uma marca de referência, e é esse o nosso posicionamento, né, ser a marca brasileira de qualidade. E fizemos muitos negócios grandes, né, com o governo, e estamos trazendo toda essa expertise há algum tempo já, e eu acho que esse momento consolida esse movimento, que né, tá no corporativo, né, de uma maneira mais fácil, né, do consumidor acessar, né, das empresas acessarem. E eu acredito na Arclock, né, como esse canal, né, de facilitar, ser essa ponte, né, entre a indústria e o mercado. E por isso que eu acho que é um marco para a gente estar aqui. Eu acho que esse bate-papo tende a agregar, né, para mim, para a Datem e creio que para o mercado. Pô, isso é muito legal, né? Porque a gente unir vocês dois, a disponibilidade de vocês dois, Datem com line-up de produtos também, AMD, eu acho que a gente rola esse cross de soluções e faz com que, exatamente, a gente consiga avançar em novas tecnologias. Mas eu queria perguntar, Paulinho, você esteve na Computex, né? Então, acho que isso é muito legal, esse trabalho que você tem feito de buscar novas soluções, trazer isso também, porque as inovações elas chegam antes em mercados mais tecnologicamente desenvolvidos e você trazer isso para o cenário nacional também. Então, para quem não sabe também o que é a Computex, fala um pouco de como foi a Computex. Foi, acho que no último mês, né? Não sei quando foi. Isso foi em maio, né? A Computex é uma feira voltada para hardware. Então, onde estão os maiores players globais, né? Fornecedores de tecnologia. Então, você vai ter lá, né, um CEO da AMD fazendo uma palestra, um CEO da NVIDIA, que agora, né, é a empresa mais valiosa do mundo, fazendo uma palestra lá, com as anotações dele do que é o futuro, né, da tecnologia. E eu acho que feira é sempre um momento, né, de abrir a cabeça, né? Então a gente vai lá com o intuito de fazer uma curadoria, né, do que há de mais moderno e o que o mercado brasileiro aceita, né? Como você falou, a gente ainda é um mercado que é seguidor de tecnologia, né? Sim. Em algumas áreas a gente o Brasil é fornecedor também, né? Você pegar a área bancária, a gente é bem avançado, né? O mercado lá fora consome, né, soluções brasileiras. E é uma feira, assim como outras, né, que a gente participa. E aí eu coloco assim no radar, né, a NRF, que acontece em janeiro.
que é muito voltada para varejo e é mais soluções em geral, não é só voltada para hardware. Você tem a SES também, né, em Los Angeles, que é uma feira mais voltada para o consumidor final, né, mas que sempre traz muita novidade, muita coisa bacana. Então, é esse momento mesmo, né, de abstrair, tirar os problemas aqui do mercado local, pensar como é o mundo, né, vai estar ali daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e começar, né, a montar esse mapa mental para trazer para a prática aqui, trazer produtos, né, no final do dia, traduzir, né, todo esse conceito, todo esse futuro em produtos, né, que a gente coloca aqui à disposição do mercado brasileiro. Então, acho que é uma feira, assim, das que eu vou, sempre faz esse link, assim, muito claro com o futuro, porque, de fato, estão, né, os grandes players e as pessoas que estão pensando, né, esse futuro, né, trazendo dicas e trazendo isso de uma forma mastigada para a gente. Falando um pouco de produtos também, acho que o mercado conhece a Datem como computadores, né? Então, seja desktop e notebook. Como é esse line-up de produtos hoje? Quais são as principais soluções hoje da Datem como produtos? Certo. Esse é o nosso pãozinho quente, digamos assim, né? É o que a gente hoje faz de melhor, né? Notebooks, computadores, desktops, mini PCs, all-in-one. Hoje é a nossa linha principal. Workstations também, você tinha comentado A gente anteriormente. vem investindo já há algum tempo, né, numa linha de servidores workstations, e já está disponível, né, para o mercado. Mas a nível de projeto, a gente não tem um produto de prateleira, né, de que você consegue chegar e adquirir. Então, a gente tem que desenvolver isso, uma solução bem flexível junto com o cliente. Eu acho que esse é um dos principais valores que a Data entrega para o mercado, essa capacidade de trabalhar projetos, né? Então, se a gente não tiver um produto na linha, a gente vai lá... Tinha uma linha gamer também, não junto. tinha? A gente tem uma linha gamer mais voltada para o consumidor final, mas que vem ganhando muita adesão também no mercado corporativo, né, com esse tema da inteligência artificial. São computadores, notebooks e desktops com GPUs, né, com placas gráficas, que vêm sendo usadas cada vez mais para rodar, né, soluções de empresas, desde pequenas até grandes empresas, né? Você vai ali numa agência de publicidade hoje, né? Você precisa ter esse tipo de tecnologia para estar competindo no mercado, né? Você vai no mercado, numa dentista que está ali, né, fazendo a imagem, precisa renderizar mais rápido ali as imagens, né? O segmento médico. Então, a gente vem entrando, né, com essa linha gamer também em alguns mercados que são surpresas assim, para a gente, né? Porque não foi o objetivo inicial da linha. E aí, a gente tem desenvolvido também algumas outras soluções, né? A gente tem projetos no setor bancário, né? Com os grandes bancos, na parte de automação bancária. A gente vem desenvolvendo também uma linha de automação comercial com meio de pagamentos. Então, são novidades, né, que vão chegar aí para os próximos anos, né? Como eu falei, a gente vem num movimento, né, de entrar no mercado, entender, absorver muito, aprender muito com a necessidade real do mercado brasileiro, para trazer essas soluções, né, de uma maneira que a gente consiga escalar, né? Então, são soluções que você consegue atender desde o pequeno empresário até as maiores empresas do país, né? Então, a gente busca ter esse olhar, né? Soluções escaláveis, ter um portfólio flexível e trabalhar projetos, né, com grandes empresas. Você tem feito muito isso, né? De testar o mercado, olhar as soluções. O Paulinho tá andando do Oiapoque ao Chuí, né? Tem rodado bastante. Mas até trazendo esse ponto que o Paulo trouxe de PCs com GPU, com NPU, a AMD, assim, acho que ela veio ganhando muito mercado, muito valor de mercado com essa nova tecnologia que para mim é uma disrupção. Vocês são mais antigos, não que sejam velhos, né? Mas são mais antigos desse mercado de PCs do que eu. Eu acho que a gente vive uma disrupção do mercado agora, essa mudança tecnológica, assim, a mudança dos processadores com IA, essa corrida, ela fez avançar de forma mais rápida a tecnologia, e eu vejo assim como um caminho sem volta. Até eu acho que a gente ainda não está usando tudo que a inteligência artificial pode nos prover. Vejo alguém usando o ChatGPT, Gemini, alguma coisa, mas eu acho que é uma mudança tecnológica e uma disrupção muito grande. Isso foi uma disrupção em preço de equipamentos, né? Porque os processadores
com GPU, com NPU, eles vieram com custo maior e aumentou o custo, talvez, de produção dos devices como um todo, mas mais do que o custo dos devices, ele mudou uma tecnologia. Então, eu queria, Shun, que você, como AMD nessa vanguarda, falasse um pouco desses PCs com IA, né? O que seria isso? Bom, de fato, né, Renan, teve uma mudança agora com a chegada da inteligência artificial de uma forma muito mais abrangente nos últimos anos, né? A inteligência artificial já existe há muitos anos, né? Mas a gente vê agora, nesses últimos anos mais recentes, todo mundo falando sobre IA, é um tema... A gente vai em muito evento, tudo é IA, né? IA em todos os eventos. Em 10 eventos que você vai, alguém fala de IA. Né? Se você vai no evento que alguém não está falando de IA, você está indo num evento fora do nosso segmento. Exato. Mas, de fato, é isso, né? A gente vê agora essa adoção enorme por IA, essa necessidade das empresas começarem a entender aonde a IA vai se encaixar dentro do ambiente dela, porque esse também é um ponto, né? Fala-se muito sobre IA, mas é importante também entender aonde que isso vai fazer sentido dentro da minha empresa, né? Talvez no meu segmento de negócio faça muito sentido, para outro segmento de negócio não faça tanto. Então, acho que o primeiro ponto é entender isso, né? A tecnologia está aí ao dispor, né? Então, hoje a AMD já tem processadores que entregam até 50 TOPS de capacidade de processamento, né? Para quem não está tão familiarizado que são esses TOPS, né? São trilhões de operações por segundo, então é uma capacidade enorme de processamento que essa NPU ela vem embarcada. Então a gente já tem produtos hoje já compatíveis com o Copilot Plus da Microsoft, né? Que exige que tenha um processador com no mínimo 40 TOPS. Então hoje a AMD já ultrapassa isso, entrega processadores com até 50 TOPS. E a IA, eu enxergo muito como algo que vai transformar a maneira que a gente vai trabalhar, né? Então, eu brinco que a IA ela vai ser a sua secretária virtual ali, executando tarefas que talvez você não tenha tempo ou disponibilidade para executar, ela vai executar de uma maneira muito mais rápida, talvez uma maneira melhor do que você executaria. Então, esse momento ele está chegando, né? E a gente enxerga uma adoção muito grande nos próximos anos também, né? Como você disse, eu também acho que a gente ainda não está explorando todo o potencial que isso pode trazer, mas ao longo dos anos, e conforme as aplicações também forem surgindo, né, é o que a gente sempre fala, né? Não existe um hardware sem um software. Então, você precisa ter o uso daquela aplicação para algo, né? Então, se você ter o hardware preparado para isso é importante, mas é importante também entender aonde que você vai conseguir utilizar aquilo dentro do teu ambiente, da tua empresa, como eu comentei. E tem gente que acha que a IA vai roubar o emprego dela, né? Tem gente que fala, não, agora com inteligência artificial talvez não precise mais de mim dentro da empresa para executar a tarefa. E o que a gente vê é o seguinte, a pessoa que vai perder emprego é se ela não souber utilizar a IA. Não, né? E eu acho que até vai, assim, isso é um tema polêmico e eu acho assim, tarefas repetitivas, tarefas, assim, ela vai tirar muito emprego, mas também vai criar muitos novos. Então, assim, pô, um call center de atendimento tem que estar preocupado mesmo, porque, assim, às vezes o que você tem lá, dezenas de pessoas, você vai fazer com uma automação ali, com o WhatsApp, com bot, com IA, você vai conseguir resolver esse problema. Em talvez áreas, setores, alguma coisa relacionada à contabilidade, alguma coisa relacionada a jurídico. Eu até estava assistindo um podcast também falando um pouco disso, na hora de fazer M&As no futuro, vai instalar um agente, um chupa-cabra ali, vai sugar, vai passar trabalhando ali um tempo na empresa, e depois ele vai começar a cortar coisas que são tarefas repetitivas, tarefas que não façam sentido, e com isso melhorar o resultado daquela companhia. Então, assim, ele corta cabeças, mas ele também cria novas. Por exemplo, olha, uma função talvez de um SDR, de uma entrada de lead, topo de funil, você já consegue automatizar com isso, mas aí você vai ter mais closer para fechar a proposta, você vai tirar uma função mais simples para criar uma mais complexa. E o próprio, e também para IA, eu vejo assim, você tem que saber fazer as perguntas certas também. Então, o desenvolvedor de prompt, aquele cara que vai conseguir fazer as perguntas certas, vai conseguir extrair o melhor da IA também, acho que nesse ponto. O Paulo tem até algumas soluções também, já um agente que você transforma qualquer câmera em uma câmera com IA. Yeah. Então, assim, acho que isso também, você pegar uma câmera e você transformar ela com uma tecnologia nova, contador de pessoas,
sensor de movimento. Acho que você começa a mudar a tecnologia, né? Eu acho que é esse o desafio inicial agora que a gente está vivendo, né? De que é tornar conhecido para o público quais são as soluções, né? Porque quando a gente fala de IA, a maior parte das pessoas hoje associa a um chat GPT. Então, talvez a um bot, né, que vai fazer um atendimento, que é as principais utilizações hoje, né? E que não é de hoje, a gente pega aí, por exemplo, um Bradesco com a Bia, né? Sim. Você tem vários exemplos, né, de empresas que já utilizam IA há algum tempo. Sim. E que vem otimizando isso. Muitas empresas, né, chamam de IA e não é IA, às vezes é uma automação. é uma automação, árvore de conversação. Então, acho que o desafio agora é abrir a cabeça das pessoas, né? E, primeiro, não é um hype, né? O negócio chegou, tá aí, né? Se intere, entenda, conheça, pesquise, porque eu acho que não tem mais volta, né? Então, esse é um primeiro ponto. Isso é legal de você falar, porque não é um hype. Porque empresas que querem continuar, sou tradicional, isso é uma modinha, isso é um negócio, elas vão ficar para trás. Isso. Sim. Elas vão ficar para trás. E aí o desafio é você ter esse olhar estratégico com o IA, né? Pô, quais são os processos que dá para automatizar, quais são os que não dá, e quais tipos de empresas, né? Eu necessito, né, por exemplo, ter um processamento na borda, eu preciso ter um hardware dentro da minha empresa para processar um agente de IA, para que as informações fiquem ali. Por exemplo, um banco é altamente necessário, porque são informações sigilosas, sensíveis. Talvez uma contabilidade. Aí que eu falo um conceito de IA privado, que na minha visão é como aplicar segurança, as políticas de segurança, de LGPD, que você garanta que seu dado não vai para fora. Correto. Porque eu até falo assim, os escritórios de advocacia, você trouxe um tema que é muito legal também. Sim, o que às vezes um advogado precisava passar horas pesquisando, leis e tudo mais, e a gente já fez o teste, o chat GPT responde e tudo mais. Só que você começa a ensinar o chat GPT, ele acaba se adaptando, ou até outras IAs, as formas como as perguntas vão fazendo. Então, como que se eu sou um escritório, eu quero fazer uma tese de defesa para determinado caso, mas eu não quero deixar ela disponível para que outros consumam aquela mesma tese. Então, como eu garanto que essa informação fique ali e eu trabalho com essa informação de forma privada, de forma interna na companhia? Então, acho que a primeira coisa a separar é o que é IA na borda, que a gente chama de Edge Computing, do que é um IA que você vai consumir, né, no Google, no GPT da vida. Então, e qual tipo de empresas, né? Uma pequena empresa que não tem capacidade de investimento, ainda não tem essa clareza, ela vai ficar muito ali no chat GPT, ela não tem essa necessidade agora, talvez, né, de ter algo local. Uma grande empresa, eu acho que já faz muito mais sentido, né? Você pensar em ter o hardware, né, e o processamento na borda. Você diminui latência, você aumenta a segurança, né? Então, tem várias nuances aí, né, que eu acho que a gente vai viver nos próximos anos. Eu acho que uma grande barreira é ter profissionais, consultores, né, empresas de IA para implementação na prática, né? Então, tirar esse do conceito e produtizar isso, né, para que você consiga disponibilizar para o grande público, né? O cara às vezes está ali fazendo a sobrevivência da empresa dele, ele não vai ter tempo para parar, pesquisar, mas ele pagaria para ter acesso àquela tecnologia. Então, eu acho que essa é uma barreira inicial que a gente vai superar aí. Vejo no Instagram, né? Você curtir ali um cara que fala de IA, daqui a pouco já aparece outro, daqui a pouco aparece outro. Já estou vendo alguns consultores mesmo, né? Empresas que fazem transformação digital, né? Trazendo isso para uma maneira mais prática, para ajudar, né? Dentro desse mar de oportunidades, né? Qual de fato vai ser ali a minha... o que é oportunidade para mim, né? Não, que pode não ser para os outros, pode ser para mim e vice-versa. Então, acho que é esse momento que a gente está vivendo. Até passei uma palestra lá com o CEO de um grande grupo da NVIDIA, ele falou, a gente está na fase da IA generativa, a gente já está partindo para IA agêntica, né? Eu peguei a peça aqui porque é um conceito que é importante, que são justamente os agentes de IA que fazem tarefas específicas. Então, você parte de um GPT que faz tudo, você vai ter ali um agente que faz determinada tarefa muito melhor e muito mais adequada. E quanto mais esses softwares, né, essas soluções estiverem disponíveis, mais gente vai estar aderindo à IA. Acho que é esse o futuro aí que eu vejo para o Brasil, né? A gente
tá num passo um pouquinho atrás, mas quando chegar aqui, acho que a gente acelera. Eu acho que quando a gente fala de PC com IA, é meio palpável, né? Você falar um servidor, o conceito é produtizar isso para o dia a dia das pessoas mesmo. Assim, o ChatGPT, Copilot, Gemini, o Watson também, que já também com o tempo a IBM, também com o Watson, já se fala de IA. Mas agora produtizar isso para tarefas mesmo. Como eu vi muita coisa ligada para atendimento, para soluções de bot, de WhatsApp e tudo mais, mas agora em outras tarefas, assim, como que um RPA ali, como que eu automatizo determinados processos e mudo. Mas eu acho que isso vai mudar muito a questão de diversas profissões, mas também vai surgir muitas vagas. Eu acho que a gente não está preparado para a quantidade, no mercado brasileiro, para a quantidade de vagas que vão surgir. Isso. Eu acho que a gente vai ter uma escassez de vagas de emprego por falta de qualificação, porque a tecnologia vai avançar mais rápido do que a qualificação dos profissionais. Talvez seja um movimento parecido com o que a gente viu do boom das startups, em que um desenvolvedor era disputado ali por 3, 4, 5 empresas. Hoje o mercado já se equilibrou, né? Mais pessoas se formaram, né, nessa área de conhecimento e hoje o mercado já está muito mais equilibrado, né? Você teve ali um boom pontual e eu acho que isso vai acabar acontecendo por IA também e vai surgir muito emprego novo, né? Acho que quem está agora na faculdade tem que pensar, o que é que vai ser quais serão os empregos daqui a 10 anos, né? O que é que está surgindo novo? Boa. Me fala um pouco agora dessa parceria Datem e AMD. Depois eu ligo com a Arquilock também, mas Datem e AMD, quando surgiu, quanto tempo já tem? E o que a gente tem de produtos também hoje, Datem e AMD? Bom, depois eu vou deixar para o Paulo comentar um pouco mais sobre o portfólio. Sei que é bem amplo, né? Mas é uma parceria já de longa data, né, Paulo? A AMD o pai já do Paulo. Começou com o pai do Paulo, com né? o pai do Paulo, com o Pacheco. E sempre foi muito forte a nossa parceria, principalmente em governo, como o Paulo comentou. E agora, nos últimos anos, a gente vem aí desenvolvendo também negócios em outros segmentos, outros setores. Gamer também deve ser, Gamer também é muito forte. Mas agora tem um foco muito grande no desenvolvimento do setor privado, mercado de PC as a service também. Então, essa parceria agora está bem ampla, aí, com um portfólio realmente bem completo, indo desde desktop, laptop, workstation, all-in-one. Então, hoje a Datem é uma opção muito interessante, a hora que a gente fala dentro do nosso portfólio, além da competitividade e da qualidade do produto, mas também por esse amplo portfólio, esse amplo leque de opções de produtos. E a flexibilidade também de criar produtos também. Acho que isso, a indústria nacional nos permite isso de criar, de repente, SKUs específicos para determinadas soluções que você acaba não tendo com fabricante multinacional. A gente sabe da complexidade. Então, assim, criar a solução com o Paulo é muito mais fácil. Fala um pouquinho aí, Paulinho. Você tem menos camadas de decisões para lançar um produto, né? E eu acredito muito nisso também, Renan. Acho que é esse um dos principais valores, faz parte da nossa estratégia. Primeiro, ter um portfólio bem flexível, né? Que eu consiga, talvez, trabalhar mais opções, né, de gerações de processadores. Então, enquanto, né, as multinacionais meio que empurram novas tecnologias, a gente segura um pouquinho mais, porque a gente sabe que o mercado brasileiro ele tem uma curva de adoção um pouquinho mais lenta, né, pela capacidade de investimento e também acho que pelo conservadorismo, né, do público que trabalha com TI. Sim. A gente sabe que é muito sensível, né, é uma área muito sensível da empresa. Sim. É uma área que gera custo, mas que se deixar de funcionar, né, pode Sim. quebrar uma empresa. Então, você tem um processo de venda muito longo, né, nesse mercado. E isso faz com que, muitas vezes, a adoção de tecnologia seja mais lenta mesmo e a gente a Datem acaba focando, né, nesse mercado que as multinacionais deixam para trás, né, que são grandes projetos, né, que a gente consegue fazer um produto diferente. É atender o SMB, né, com produtos talvez um pouquinho mais atrasados, porque a empresa não precisa, né, daquela Sim. última linha de tecnologia, né? A gente sabe que os novos processadores vieram, né, bem mais caros e vai ter uma curva aí até baratear. Então, a gente procura, né, ter um portfólio mais estratégico, né, para atender as empresas. E aí a parceria, né, voltando aqui à pergunta inicial, a parceria com a AMD é super importante nisso. A gente consegue chegar com soluções com custo-benefício mais agressivo, né? A Datem é parceira da AMD, acho que desde o início da AMD aqui no Brasil, a gente ajudou a AMD a entrar no mercado governo, que era um mercado muito dominado, né, pela concorrência.
da AMD. Então a gente foi, né, pioneiro nisso, né, de acreditar, né, na AMD e ter a certeza, né, que era uma solução ali mais adequada até para o governo, porque o governo precisa pagar mais barato, né? Sim. Assim como a gente sabe da redução de orçamento, né? A cada ano a gente tem esse foco, né, em ter soluções com custo competitivo, né, e que sejam adequadas. Eu acho que é sempre essa palavra, a minha tradução de qualidade. Quando a gente fala qualidade, é um conceito muito amplo. Para mim, qualidade é você entregar algo que vai funcionar exatamente como aquele cliente precisa, com um custo mais adequado possível. Então, acho que é isso que a gente entrega para o mercado, né? Esse tipo de qualidade. E aí eu acho que, né, ter canais como o Arquilock é super importante para a gente por isso, né? A gente tem um desafio de vender esse conceito, né? É uma empresa que não é tão conhecida assim no mercado corporativo. Então, a gente precisa de empresas que acreditem nisso e consigam passar essa confiança, né? Porque já testaram, já homologaram, já viram que de fato tem qualidade para o mercado. Então, acho que aí o nosso desafio para o futuro é tornar esse conceito, né, acessível também, né, as empresas conhecerem e entenderem, né, o que a gente consegue trazer para o mercado. Total, acho que um pouco disso também que a gente buscou. A Datem, na minha visão, acho que como estratégia no início da operação, até para volume, focou no mercado corporativo, no mercado de governo no primeiro momento. E acho que muito já vem se consolidando, mas de forma um pouco mais tímida no mercado corporativo. E as parcerias, não só com a Arquilock, eu acho que o Paulo rodou bastante aí, criou novos canais de distribuição, novos mercados, exatamente com o amadurecimento da companhia. Uma companhia de 25 anos é uma companhia nova, né? Então, assim, 25 anos fazendo a mesma coisa, foi pioneira em algumas tecnologias. A gente mesmo, assim, a gente foi... A AMD também, assim, como a Datem, ela também, há alguns anos atrás, ela era muito consolidada no mercado de governo. A gente existe até um preconceito inicial no mercado corporativo, porque é uma nova tecnologia para o corporativo. Apesar de ser uma empresa também, não sei quantos anos é AMD. 56 anos. Também, com 50 anos. Mas a gente enfrentava alguma barreira. Hoje, assim, praticamente, no caso de AMD, o trabalho que a gente vem fazendo aí há pouco mais de 5 anos, então... isso fez com que fosse quebrando esses paradigmas e hoje a gente já posso dizer que a gente já não enfrenta preconceito como a gente existia há anos atrás, que eu acho que é uma jornada muito do que a gente vai acontecer com a Datem também, esse trabalho de cada vez mais homologar em novos clientes, novas empresas. Trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, eu acredito muito nisso. Então, e que foi um pouco também quando a gente fala de Arquilock, o trabalho das as-a-service, o mercado comprava. O tradicional era comprar. Hoje a gente já não enfrenta a barreira de locação, pelo contrário, a gente vê muito mais oportunidades no setor de outsourcing do que talvez de uma venda, até por conta de custo, de mensalização dos equipamentos, de uma proposta de valor de serviço também diferenciada. Então antes eu lembro que há 4 anos atrás eu tinha que fazer um TCO, explicar os benefícios financeiros, fiscais, econômicos do modelo. Hoje já é muito mais simplificado. Então, acho que é como toda a tecnologia, como todo novo entrante, você enfrenta paradigmas de um primeiro momento, mas acho que essa parceria aí que a gente vem homologando e trazendo, acho que vem trazendo frutos. A AMD já é uma realidade muito grande dentro da Arquilock e a Datem também, assim, crescendo o trabalho pouco a pouco, testando produtos. A gente deve lançar alguns produtos novos aí, principalmente o que a gente falou, citou aí também desse box que a gente transforma as câmeras com IA. Então, assim, é uma solução. Eu não posso dar mais spoiler porque a gente vai lançar ainda, mas tem muita coisa que a gente está no line-up de produtos para lançar e que eu acredito que tende a ganhar mercado e escala num mercado que é desafiador, o mercado brasileiro, onde a taxa de juros é 15% ao ano, o custo de o dólar oscilando, isso é um desafio muito grande, também, né? muito grande, onde o próprio ICMS dos computadores sofreu aí um reajuste. Então, e o próprio, como toda nova tecnologia, ela tem um custo de produção mais caro, ela vem também. Então, assim, foram impactos nesse ano. E que a gente vai ter um novo impacto, até para a gente finalizar também, que já estamos chegando aí próximo do final, o impacto do Windows 10,
que é essa mudança de tecnologia que, se eu não me engano, é agora em setembro. 14 de de outubro. 14 de outubro a gente tem a mudança do Windows 10, que eu queria que você falasse um pouco disso, que pode ser uma oportunidade e onde as empresas têm que ficar de olho também na questão de segurança. Chum, que você... Sem dúvida, Renan. Bom, acho que como todos sabem, a partir de 14 de outubro é o fim do suporte do Windows 10, né? É importante deixar claro que o fim do suporte não quer dizer que o Windows 10 vai deixar de funcionar nas máquinas, né? Sim. Mas o que acontece é que a partir do dia 15, né, o dia seguinte, não vai existir mais nenhum tipo de atualização pela Microsoft desse sistema operacional Windows 10. E com isso, as empresas elas passam a ficar mais vulneráveis, né? Você tem um hardware que não é atualizado, que não tem recursos de segurança, traz risco para as empresas, né? Elas podem sofrer algum tipo de ataque, invasão. A gente fala muito que existem dois tipos de empresa, né? As que já foram invadidas e as que não sabem que foram invadidas, né? Mas o fato é que é muito difícil hoje uma empresa não estar vulnerável a um ataque com todo... Um ataque hacker no setor bancário, né? Que Sim. agora, né? Exato. Já tá passando de 1 bilhão de reais aí. No ataque ao próprio Pix, né? O próprio Pix agora, né? Enfim, teve agora a exposição de bilhões de senhas também, não sei se vocês viram recentemente. Sim. Então, assim, todo equipamento conectado, ele está suscetível a passar por esse tipo de invasão. Então, com o final do suporte, o Windows 10 não vai mais ser atualizado e essas empresas passam por esse problema de segurança, essa ameaça de segurança a partir do dia 15 de outubro. Mas não é só sobre segurança também, né? Acho que segurança é o ponto mais crítico que a gente vê com o fim do suporte do Windows 10, mas também isso engloba muitas outras coisas, compatibilidade de hardware, por exemplo, né? Imagina que você vai adquirir uma impressora ou locar uma impressora com Arquilock no ano que vem, essa impressora ela não tem o driver talvez atualizado para o seu sistema operacional, né? Então, existem muitos outros componentes aí dentro desse fim do suporte, que não só a questão de segurança, a questão de segurança é o mais crítico, mas existem outros componentes também que trazem, né, essa ameaça. Então é importante que as empresas elas já comecem a planejar essa atualização para o Windows 11, né? E a gente vem nesse momento agora, né, Renan, que casou muita coisa, né, no nosso mercado. A gente teve aí em 2020, né? Já fazem 5 anos da pandemia, né? Mas passou rápido, mas já fazem 5 anos. Então, muitas empresas adquiriram equipamentos. Você até brincou hoje, a gente não sabe. Existe o Covid ainda? Pois a gente brincou hoje. A gente até brincou, mas ela ainda existe, né? Mas a gente passou por esse momento super difícil. Em 2020, muitas empresas adquiriram máquinas, inclusive no varejo. Sim. Então, assim, existe hoje um parque de máquinas aí que já fazem 5 anos que precisam ser atualizados. A gente tem, junto com isso, o final do suporte do Windows 10, a adoção do PC com IA que a gente comentou. Então, acho que é um momento propício para as empresas elas começarem a pensar num refresh de PCs, né? E isso vai trazer esse benefício para elas de ter uma máquina mais segura, uma máquina já preparada para IA, no caso de uma máquina com NPU, né? Então, o hardware mais produtivo, né? Então, acho que é importante as empresas elas já começarem a se conscientizar sobre esse momento que a gente vive e preparar aí essa atualização. Tenho certeza que a Arquilock já tem produto pronto aí para entregar e atender essas demandas dos clientes, né? Isso aí. A Datem também. A Datem também, com certeza. Junto com a Arquilock. Junto com a Arquilock. Isso aí. Então, assim, pessoal, acho que é importante isso que você comentou, Chunk, porque a gente tem que equilibrar uma balança no mercado que é segurança, que é uma balança também de custo, também uma balança das empresas também, é o que eu falei, é uma série de mudanças, de um parque legado antigo, com taxa de juros, com oscilação, com equipamentos mais adequados, mas a gente está aqui, Datem, AMD e Arquilock para resolver esse tipo de equação para os nossos clientes. E produtividade, né, Renan? Imagina que uma empresa, normalmente, ela pensa no custo do hardware, só que ela não pensa no custo do profissional que está executando, né? Imagina um engenheiro, por exemplo, executando uma tarefa e aquela tarefa demorando, às vezes, 40, 50 minutos para ser executada num hardware antigo. Quanto custa esse profissional por hora? Perfeito. Então, é importante ter esse tipo de análise na hora de considerar. Não analisam isso. Exato. O custo de um profissional parado, quanto custa. Então, por isso que o Asa Service resolve também, porque a gente entrega a máquina no Brasil inteiro e dá suporte no Brasil inteiro. Quanto é o custo de um profissional parado um dia sem uma máquina? Exatamente. Além, né, de outras nuances, né? Às vezes, quando você aluga um computador, você tem uma isenção ali de parte de imposto, tem um impacto ali tributário. Então, é olhar, né,
a parte de TI como estratégica. Eu acho que é essa mensagem que fica aqui, né, dessa interação. Ter acesso, né, a empresas que fazem venda consultiva é super importante também, porque traz ali à tona, né, o que dá para ser usado na prática, né? Você não gasta aquele tempo ali de pesquisa, sim, né? Você tem um processo um pouquinho mais fluido ali de decisão e, né, obviamente, né, buscar soluções que estejam adequadas à sua necessidade. Então, nem a mais nem a menos, porque a mais vai trazer um custo, né, que é desnecessário, e a menos, né, vai trazer um impacto na segurança operacional, na segurança de dados, né, e não vai permitir muitas vezes que você, né, esteja ali dentro do mercado competindo, né, de igual para igual com o seu concorrente que está tendo essa visão. Boa. É isso aí, como tudo que é bom dura pouco, vamos chegando aqui no final. Queria muito agradecer vocês. Sei que desafiador, Paulinho veio lá de Salvador para cá, Schunk também vim para Alphaville, não é perto, né? Saí do Morumbi, vim para Alphaville, não é perto também, mas mais do que tudo, acho que fazer um podcast com profissionais de extrema qualidade, que são amigos também, é muito legal. Então, obrigado, Schunk. Obrigado, Paulinho, aí pelo tempo de vocês e pela disponibilidade. Próximo a gente pode gravar assim numa mesa de bar, tomando uma cerveja. Ou vamos gravar lá em Ilhéus com o Paulinho lá na praia, na fábrica da Data. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Renan. Valeu pelo convite. Valeu. Tchau, tchau.